Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado, que bom estarmos juntos em mais um Devocional de Fé. Que bom podemos começar o dia lendo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra. Que eu e você possamos deixar essa palavra penetrar no nosso coração, ir lá no profundo dele e separar o que é bom do que não é. Que eu e você possamos deixar a voz de Deus ressoar forte na nossa alma. Queridos, estamos fazendo um desafio de leitura do Novo Testamento. Se você está participando, que legal! Como é que funciona esse desafio, Pastor Dionísio? É muito simples. A cada dia nós lemos um capítulo do Novo Testamento. Nós vamos ler todo o Novo Testamento em 9 meses. Ou seja, até o final desse ano, nós vamos terminar de ler todo o Novo Testamento, cada dia um capítulo da Bíblia. Começamos em Mateus capítulo 1, hoje é o 6º dia do nosso desafio. Para você que chegou até aqui, parabéns. Se você quiser começar hoje, você pode começar. Se você começar lendo 2 capítulos por dia, semana que vem, lá na quinta-feira, você já vai ter nos alcançado. Vamos estar juntos lendo já Mateus capítulo 13. Fiz o cálculo aqui. Então, é um desafio muito bacana e nós vamos terminar o ano lendo todo o Novo Testamento. E aqui no Devocional, a cada dia eu tenho feito uma meditação em cima de algum trecho, um pedacinho deste capítulo que nós estamos lendo, né? Então, Mateus capítulo 6, Jesus continua o seu sermão da montanha e ele começa falando falando sobre coisas que as pessoas praticam de um jeito e que foi deturpado da vontade de Deus. E ele vai falar sobre as nossas esmolas, né? A forma com que nós doamos. E muitas vezes as pessoas doam à vista para que todos vejam, para que elas sejam enaltecidas. Sobre a oração, que deve ser algo secreto nosso com Deus e não para os outros, mas para Deus. Que devemos sim, orar de coração e não com vãs repetições. E aí ele ensina um modelo de oração que é o Pai Nosso. Fala sobre jejum, fala sobre as verdadeiras riquezas, que os nossos olhos precisam estar iluminados, sobre servirmos a Deus. E ele termina falando sobre a ansiedade, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E eu quero ler essa parte final, Mateus 6, do 25 em diante. Ele diz: por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vocês irão comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que irão vestir. Por acaso não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado são 40 centímetros, um pedacinho, ao curso da sua vida? Por que vocês andam ansiosos então quanto ao vestuário? Observem como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas.
Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, Jesus está nos ensinando a bênção de viver o dia de hoje. Pergunta é: hoje você tem alimento? Hoje você tem investimento? Hoje você tem recursos? Hoje você tem um teto, uma casa, um trabalho? Então acalme-se e alegre-se com o dia de hoje. Viva o dia de hoje e faça o melhor no dia de hoje. Basta para hoje as preocupações de hoje. Para hoje você já tem muitos desafios. Por que ficar ansioso com coisas de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem? Houve uma época na minha vida em que eu vivia muito ansioso e preocupado. Isso há mais de 12 anos atrás. Eu me lembro dessa época em que eu vivia muito ansioso e preocupado com o meu trabalho, e Deus estava me abençoando no meu trabalho. Mas eu trabalhava numa área comercial que eu dependia de vendas. E o que acontece? Quando ia chegando no final do mês, eu ficava muito angustiado, pensando: será que eu vou conseguir chegar na meta? E não era só a meta da empresa. Quem trabalha com venda sabe, se você não atingir aquela quantidade, a sua comissão vai vir menor, e no mês que vem seu salário vai ser menor. E aí você não vai conseguir pagar suas contas. Então, todo final de mês era angustiante para mim. Só que sabe o que era o pior? Quando chegava no dia 30, Deus tinha feito um milagre e tinha vindo as vendas. Às vezes era no último minuto. Deus enviava o cliente, Deus enviava os negócios. Só que daí quando virava o mês e era dia 1º, eu me sentia muito triste, porque eu pensava: tudo que eu vendi mês passado, agora zerou, eu tenho que começar tudo de novo. E eu ficava angustiado e triste. E olha, ao invés de ficar agradecido pelo que Deus fez no mês anterior, eu ficava já angustiado com este mês. Eu sempre digo que trabalhar com vendas me ensinou a depender de Deus e a confiar num Deus que sempre supre. Teve um colega meu uma vez, ele não era cristão, e ele disse assim: olha, eu não sei explicar, porque sempre até o dia 20 tu tá atrás nas vendas, mas chega no dia 30 tu bateu a meta. Como é que tu consegue? Em 10 dias reverteu o mês. E eu sempre dizia para ele: filho, é Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Só que é fácil falar e é difícil muitas vezes sentir esta paz e não ficar ansioso. A ansiedade é excesso de futuro. É importante nós planejarmos o futuro, nós pensarmos no dia de amanhã e até mesmo nos precavermos sempre que possível, deixarmos tudo organizado, no que depender de nós, fazer o nosso melhor. Se você tem condições, guarde uma parte da sua renda como previdência, tenha um fundo de reserva, tenha um dinheirinho guardado, porque você nunca sabe se amanhã vai precisar, né? Então, é importante tentarmos fazer isso, mas não podemos nos angustiar, porque no final das contas não somos nós que garantimos nada, mas é Deus. E o próprio Jesus nos conta uma história. Ele diz: olha, eu vou contar para vocês uma história de um homem, né? É uma parábola que Jesus conta, que ele guardou muito, e ele disse: olha, quando eu tiver muito, eu vou parar de trabalhar e eu vou só aproveitar a vida, e aí eu vou ser feliz. E ele guardou, trabalhou, e na noite que ele disse: agora sim, agora eu vou viver, naquela noite ele morreu. Gente, nós não temos controle de nada, nós não temos domínio sobre nada, por isso devemos descansar nos braços do Senhor, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que se importa conosco, de um Deus que olha para nós. E eu me lembro que aquela vez que eu andava bem angustiado nessa área,
Deus usou algumas pessoas para me abençoar. E eu me lembro que abençoar no sentido de dar palavras, eu me lembro que era pregado muito sobre isso, e eu mesmo já servia na igreja pregando e falava sobre descansar em Deus, sobre ter paz e descanso, sobre buscar primeiro ao Senhor e crer que Ele vai cuidar do resto. Mas era difícil de sentir. E eu me lembro que naquele ano aconteceu algo bem interessante. Eu fui numa escola levar uma palavra para os alunos, falando ali no início do ano, falando sobre a paternidade de Deus, o amor de Deus. E quando eu estava saindo dessa escola, foi muito interessante que uma menininha saiu junto comigo. Ela tinha uns 9 anos de idade, carregava uma mochilinha nas costas. Eu nunca vou esquecer, uma menininha, pelezinha rosada assim. E ela disse: titio, eu tenho que pegar um ônibus do outro lado da rua. Eu disse: eu vou atravessar a rua com você. Então eu atravessei a rua, meu carro estava mais adiante. Quando a gente estava no meio da rua atravessando, a menininha olhou para mim e disse assim: titio, o Espírito Santo manda eu te dizer que você não precisa ter medo, não vai te faltar dinheiro, Deus cuida da tua vida financeira, do teu trabalho, alguma coisa assim. Ela disse: Ele mandou te dizer isso, titio, não tenha medo, Ele cuida. Gente, foi incrível. Como é que uma menina de 9 anos podia saber que era isso que estava me angustiando? Como é que uma menina de 9 anos podia saber? E ela ainda falou de outras coisas que iriam acontecer. Ela disse: olha, titio, vai acontecer isso e isso, mas Deus manda dizer para você ficar tranquilo. E tudo que Deus falou aconteceu. E aqueles dias, essas situações que aconteceram, serviram como uma limpeza de Deus no meu coração, para que eu parasse de viver ansioso e pudesse descansar no coração de Deus, descansar em Deus no meu coração. E eu passei a ter coragem para fazer certas coisas que Deus me pedia, mas eu tinha medo, porque eu pensava: mas como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ei, a quem eu sirvo? Eu não sirvo a um Deus pequeno e fraco que depende de recursos humanos. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso que tem o universo nas suas mãos, que para Ele nada é impossível. O Deus que chama a vida aquilo que não tem vida, o Deus que muda histórias, o Deus que é dono do ouro e da prata. Por que eu vou ficar preocupado e ansioso se eu sirvo a esse Deus? Ei, não sou também vagabundo? Eu trabalho, eu faço a minha parte. Por que Deus não me abençoaria? Se eu busco o seu reino em primeiro lugar, se eu estou descansando nele, se eu estou fazendo a minha parte no meu trabalho também, então eu posso descansar a minha alma. Claro que às vezes nós temos necessidades e devemos fazer o que com elas? Filipenses 4, 6 e 7 diz que devemos trazer as nossas necessidades diante de Deus através da oração e da súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração. Esse é o meu desejo para você hoje, que a paz de Deus guarde o seu coração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesse dia nós entregamos a Ti o nosso coração que anda tão ansioso. Obrigado, Senhor, porque Tu usa uma menininha atravessando a rua para falar conosco, mas o Senhor também usa a Bíblia, a Tua palavra e esse devocional para falar com tantas pessoas hoje que estão ansiosas, preocupadas com a saúde, com o trabalho, com a família, preocupadas com o que será do dia de amanhã. Pai, ajuda-nos a descansar e viver a bênção, o presente que é o hoje, e saber que o amanhã pertence a Ti. Basta para hoje as dificuldades de hoje, e que possamos lutá-las e vencê-las com a Tua força. Decidimos hoje, Senhor, entregar toda a nossa ansiedade aos Teus pés, pedir que o Senhor cuide de nós. Pai, tira hoje do coração desse homem essa opressão, esse peso, esse fardo. Tira do coração desta mulher, Senhor, este peso, esse fardo. Oh Deus, liberta este coração ansioso. Oh Deus, traz alegria, traz paz, Senhor. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus
guarde o seu coração. Um grande abraço e até o dia de amanhã.